Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje eu vou falar com você sobre o livro Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Bom, na sinopse do livro, a ideia apresentada é que vai discorrer a história de quatro amigos que se mudam para Nova York e eles estão por volta dos 27 anos de idade, já formados, mas sem muitas perspectivas de carreira bem estabelecidas ainda. Nos primeiros 20, 30% do livro, a gente tem uma visão mais aprofundada de cada uma dessas quatro pessoas, mas depois disso, ao longo da história, a gente vê que o foco vai ser muito mais no Jude, que tem um passado muito misterioso e que nem os amigos mais próximos dele conhecem, e o que fez ele se guardar assim pro mundo. Conforme a história vai progredindo, a gente vê que o foco fica realmente no Jude e nas pessoas que mais estão ligadas com ele, que no caso são o Willam e o Harold. Logo que eu comecei a leitura do livro, eu percebi que ele exigia muita atenção. Mas isso não é algo que atrapalha, porque a escrita da autora te instiga muito a continuar a leitura. Então, para mim foi muito fácil focar e querer saber mais, tanto é que eu li o livro em 9 dias, mesmo sendo um pouquinho grande. Sobre o tamanho do livro, pode assustar um pouco, mas realmente tem muitos acontecimentos e não é de forma alguma enrolação da autora, longe disso. E os personagens são muito bem desenvolvidos ao longo dessas quase 800 páginas, e os personagens são muito acreditáveis, parece que eles realmente são seres humanos que tu tá conhecendo. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre as polêmicas que envolvem esse livro, porque na crítica, quando ele foi lançado, ou as pessoas acharam uma história incrível e cruel, ou acharam que realmente a autora estava forçando muitos traumas e crueldade só para chocar o leitor. Eu, sinceramente, na minha opinião, discordo totalmente dessa segunda visão de que a autora só quer chocar. Essas coisas existem e acontecem com pessoas, com seres humanos, e nada do que é escrito aqui é fantasioso, é imaginário, é sobrenatural. Quando a gente vai se aproximando do final, a gente sente um sentimento estranho lendo a história, porque tu não vai querer acreditar no que tá acontecendo. Tanto é que é por isso que eu realmente fico refletindo se eu recomendo ou não a leitura. Embora tenha se tornado um dos meus favoritos da vida até hoje, talvez o favorito, uma história pesada e densa assim, até me sinto meio culpado de dizer que é o meu favorito. E quando a gente acaba a leitura dessas quase 800 páginas de muita história e dor, a gente realmente fica numa dualidade de estar realmente se sentindo muito mal, mas por um outro lado é meio inspirador para tentar ser alguém melhor no mundo. Então, é difícil de verbalizar o que tu sente quando tu acaba a leitura desse livro. Tanto é que eu li ele há 2 dias e eu ainda não sei o que falar. Mas sobre a recomendação de leitura, eu realmente não acredito que é para qualquer pessoa ler. É um livro que trata de assuntos muito pesados, muito cruéis, que fazem tu duvidar da capacidade humana de empatia. E por isso eu acredito que é um livro que, sinceramente, você só deve ler se você tiver com muita vontade, com muita certeza. Eu realmente não recomendo se você está passando por algum problema, porque talvez a leitura desse livro possa intensificar algo ruim dentro de ti. Quanto à sinopse, eu li ela antes de começar a leitura e eu não sabia o que esperar ao longo do livro, porque eu fiquei pensando no que seria abordado ao longo de tantas páginas se é só a vida de quatro homens morando em Nova York. Mas, sinceramente, eu acredito que a sinopse deu uma visão um pouco distorcida do livro. Eu acredito que o livro é muito mais sobre os limites da crueldade humana e também sobre a tentativa de regeneração de traumas passados. Esse foi, sem sombra de dúvidas, o livro que eu mais chorei durante a leitura na vida. Ele é realmente muito tocante, muito cruel e é isso. Só de pensar, você já fica mais mole, sabe? Você acaba lembrando de coisas da história, muitas partes são muito marcantes. Eu me sinto realmente marcado pelo livro. Até uma coisa muito interessante sobre o tamanho do livro é que a Hanya Yanagihara falou durante uma entrevista que quando ela deu a primeira cópia pro editor dela, ele falou pra ela que queria que ela cortasse um terço do livro em tamanho. Só que também ele não conseguiu apontar onde ela poderia cortar alguma coisa, porque toda a história é encaixada, tudo é necessário, tudo é importante. E por isso acabou se passando nesse tamanho gigantesco. Então, é bem justificado, não é enrolação. Mas como veredito, é um livro não feliz, não vai esperando algo alegre, algo que vá nutrir o sentimento de esperança em você,
Mas também é uma leitura, acredito que muito necessária. Porém, relembrando o que eu já disse, não recomendo para qualquer pessoa. Depende muito da pessoa e do momento que a pessoa está vivendo quando for realizar essa leitura. E se você tá com dúvida de ler, não leia. E por fim, numa entrevista que a Hanya fez para falar sobre o livro, eu vi um comentário no vídeo que eu achei muito pertinente e eu vou ler ele para vocês. As pessoas precisam deixar de lado o desejo por satisfação no final de um livro. Você não precisa sempre ser recompensado com um final feliz. Às vezes as coisas apenas precisam ser sentidas. Falar que um trauma como esse não é real é irreal. Essa foi uma história trágica, mas uma boa leitura. Às vezes uma história não precisa de um enredo claro, apenas bons personagens e é isso. Mas uma coisa é certeza, qualquer pessoa que lê esse livro vai se sentir diferente após finalizar a leitura. É um livro que te marca e eu acredito que essa marca seja para sempre. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, pessoal. Não esqueçam de comentar o que acharam, se inscreverem no canal e até a próxima. Tchau, tchau.